Olá, gente bonita, boa noite, a paz de Jesus está entrando no ar na Rádio Alvorada, a rádio da família 106.3, o Pode Incendiar, o programa mais carismático do Brasil, da Arquidiocese de Londrina. Sejam todos muito bem-vindos. Pra você que tá ligadinho aqui na Rádio Alvorada, olha, o podcast do Fogo tá começando! E é isso aí, nós temos como objetivo entrar aí na sua casa e levar muita palavra de Deus, batismo no Espírito Santo, vivência dos carismas, a vivência de Pentecoste, daquela comunidade de Pentecoste. Hoje, nós queremos atualizar a vontade de Deus na nossa vida e na sua vida também. Então você que nos acompanha, pega agora aí, avisa para os seus amigos que iniciou o Pode Incendiar. Você que está pelas mídias sociais aí da Rádio Alvorada, da Renovação Carismática Católica, pega e compartilha. Começou o Pode Incendiar, o mais novo programa aqui na Rádio Alvorada, nessa 8ª de Páscoa. Olha que alegria! Nós estamos iniciando o programa na Páscoa, dia de festa. E hoje nós temos aqui uma pessoa muito ilustre, hein, David? Muito ilustre. Se você quiser mandar o seu convidado que você quer ver aqui no nosso Pode Incendiar, manda aí nos comentários pelo YouTube. Manda aí pra gente. Nós vamos ouvir e vamos aí ver se o seu convidado, a agenda bate. Mas hoje nós temos aqui um colérico raiz. Cuida de 2 paróquias atualmente. Tem a pipoca, tem a mimosa. Não vou contar muitas coisas dele porque ele vai falar, mas nós estamos aqui com alegria, um dia muito especial que ele também vai falar aí durante a nossa programação, nosso encontro. Nós estamos aqui com o Padre Renato, carismático. Seja bem-vindo, Padre, no Pode Incendiar da Renovação Carismática Católica. Obrigado. Deus abençoe o Wesley, David, né? Isso. Amigo ouvinte da Rádio Alvorada, que alegria poder estar aqui com vocês, iniciando este tempo da graça de Deus, né? Esse podcast da Renovação Carismática Católica e, claro, dar um pouquinho aí do testemunho da nossa vida, nossa experiência de igreja, nossa experiência de fé e, claro, junto com esse movimento tão maravilhoso que leva a cultura de Pentecostes a todos os lugares, não é? Isso aí, como é que você ficou sabendo da mimosa? Padre, mimosa, pipoca, as minhas cachorrinhas. Uma coisa que já aprendi nesse pouco tempo assim... Ele tem amigo aí na polícia. Contatos. Além de rezar, o senhor coloca no nosso meio contatos e aí a gente vai aí descobrindo. Sei muito mais coisas do senhor. Nossa e olha que eu posso falar aqui, hein? Infinita. Eu posso falar aqui, lógico, né, gente? Coisas muito boas. Hoje, além de ser uma alegria de estar estreando através da Rádio Alvorada aqui da Arquidiocese de Londrina, o Pode Incendiar, o podcast mais carismático do Brasil. Nós estamos na 8ª da Páscoa, né, Padre? Exatamente. Nós estamos na semana aí da Páscoa. Cristo ressuscitou, aleluia. Venceu a morte, tudo aquilo que nos prendia, tudo aquilo que nos acorrentava, caiu por terra e nós somos hoje livres, David. Livres para sermos aquilo que Deus sonhou e quer que sejamos. E, Padre, como nós estamos aqui no podcast mais carismático do Brasil, eu queria saber do Senhor. O senhor já teve uma experiência com a renovação carismática? As pessoas nem sabem muitas vezes, quem está nos ouvindo talvez nem sabe o que é renovação carismática. A gente está falando aqui de carismático, de podcast. Essa experiência também o fez a chamada do sacerdócio, né? Nós queremos falar um pouco sobre isso aqui. Saber de histórias. Saber de histórias e de experiência. E colérico gosta de falar. O senhor não perguntou como é que eu sei que o senhor é colérico? Eu não perguntei, é verdade. Como é que você sabe? Sei lá, Padre. Dou uma estudadinha, né? Coisa boa. A gente pode também fazer aí programa sobre os temperamentos. Sim, né? Podemos também. fazer aí, trazer Legal, aqui. mesmo. Mas fala, Padre, o que é renovação carismática para o senhor? O que é esse movimento da igreja? Para nossa audiência, é importante ele saber nós vamos falar muito sobre isso, né? Tudo que nós falamos aqui é para fazer a experiência, precisa experimentar. Fala aí para nós. E olha que interessante, Wesley, exatamente hoje, eu completo 3 anos de sacerdócio. Glória a Deus. Eu fui ordenado no dia 23 de abril de 2022. Naquele ano era a véspera da Divina Misericórdia. Eu me ordenei o sábado anterior e minha primeira missa foi no domingo da Divina Misericórdia, dia 24 de abril de 2022.
E é interessante, né? Porque eu fiz a experiência de oração no dia 29, 30 e 31 de março de 2006. Isso quer dizer aí alguns anos atrás, não é? E realmente a experiência de oração, hoje eu tenho essa consciência, né? Me levou a ter 2 estilos de vida. Um antes, o Renato antes e o Renato depois, né? E toda aquela experiência... Porque assim, a gente de algum modo sempre teve contato. Mas eu confessava que eu tirava sarro, eu dava risada, eu fui em alguns encontros, já fui em encontro com o Juninho, da comunidade ID na época, já fui em outros encontros aqui pela diocese, nos Londre Toca que tinha, né, com o Padre Roberto, todas aquelas coisas, e eu achava engraçado, né, porque quando a gente não faz a experiência, a gente julga, né, por aquilo que a gente está vendo, por aquilo que a gente olha. Mas quando a gente faz a experiência, parece que a nossa vida ganha um sabor diferente, né? E naquele ano eu decidi fazer a experiência, eu e meus amigos, né? Na época no grupo de jovens lá em Biporã. E aí a gente fez a experiência de oração, então, e eu falo que esses 3 dias foi que de fato marcou a minha vida, porque ali mudou uma chave aqui dentro, mas principalmente aqui, né, a chave do coração, porque realmente esse sopro do Espírito e foi me conduzindo cada vez mais, né? E por que que isso mudou? Interessante. E como que é importante para você que é pregador e está acompanhando esse podcast nesse momento. Foi um pregador, não sei quem que é mais, não lembro o rosto da pessoa. Se eu ver ele hoje, eu não vou saber mais quem que é. Mas eu lembro do que ele disse. Ele foi pregar no meu grupo de oração, lá no grupo de oração da comunidade. Ainda não tinha feito experiência de oração. E ele simplesmente deixando-se conduzir pelo Espírito, ele apontou o dedo para mim e fala: Deus me coloca no meu coração que a sua vida vai se transformar. Que a sua vida vai mudar. E a sua experiência com Deus vai transformar o seu jeito de ser. Você crê nisso? Toda pessoa que vai para grupo de oração, que nunca fez experiência, vai dizer sim? Claro, eu acredito. A gente toma posse entre aspas, né? A gente toma uma posse assim meio fantasiosa, porque tá todo mundo ali no clima, todas aquelas coisas, Fala por falar, né, padre? Fala por falar. Fala por falar. Essa é a palavra, a gente fala por falar, e essa é a verdade. E aí, naquele dia, ele me falou isso, mas aquilo ficou no meu coração. Porque quando ele terminou de falar isso, ele disse: entregue a sua vida aos pés de Jesus, porque o nosso grupo de oração acontecia dentro da capela, que era o Capela São Geraldo Magela, ainda até hoje tem o grupo de oração Vida Nova, inclusive manda um abraço, né, para Maria Cristina, Maria de Lourdes, Silmar e todas aquelas pessoas que faziam parte do grupo de oração, né? A paz de Cristo a todo esse grupo maravilhoso, hein? Que Deus abençoe. É um grupo muito modesto, mas muito de Deus, pessoas muito comprometidas também com a comunidade. E ali, ao colocar aos pés de Jesus toda aquela situação, eu só dizia: Jesus, eu não sei o que o Senhor quer para mim, eu não sei qual vai ser o meu caminho, mas eu me coloco. Ele pediu para me colocar nas suas mãos, então eu vou confiar, né? E ali me lancei aos pés de Jesus. Claro, tem um pouco da nossa história, tem um pouco da nossa vida, as coisas que a gente vai vivendo, né? As coisas que a gente vai realizando ali, e ali eu fiz esse voto com Jesus. Interessante que eu já tinha, por causa da vida, da história, eu já tinha feito a opção de não me casar. Eu queria viver uma vida um pouco mais de entrega mesmo, de algum modo assim. E naquela frase daquele pregador, eu me depositei nas mãos de Deus. E dali adiante só foi para cima, né? Dali adiante só foi conduzido pelo Espírito Santo, deixando a graça levar, e as coisas foram acontecendo assim. As pessoas falam: como a gente tem o discernimento dos sinais de Deus? Eu só fui seguindo, né? Só fui deixando ele me levar. Se eu discerni certo ou não, eu fui deixando ele me levar até o dia que me ordenei, no dia 23 de abril de 2022. Padre, parabéns pela data de hoje, que Deus possa assim conservá-lo e que essa data se repita aí por muitos e muitos anos, né? Uma vez sacerdote, uma nova vida, né? Uhum. Então é dia de celebrar essa nova vida. E que providência do Espírito justo hoje. O primeiro programa, 8ª de Páscoa. É uma alegria muito grande. É uma alegria muito grande ter o padre aqui na presença. Ô padre, nessa caminhada aí desde o encontro na renovação, depois de quanto tempo foi
foi despertar esse desejo de ser sacerdote? David, de algum modo, quando criança, eu cheguei a fazer encontros com o pessoal do PIMI, porque a minha paróquia até então, em Biporã, pertencia ao PIMI, né? Que é as missões exteriores, né? Os padres que viam de fora. E eu tinha feito encontro. E quando a gente criança, eu quero ser padre. Até virar adolescente, até virar jovem, não queria saber mais. Né? A gente tem essa fase. Porque também eu fui fazendo a experiência, a partir da experiência de oração, a gente vai vivendo mais, fui vivendo mais a vida de comunidade, né? Como o meu grupo era de uma capela, a gente se envolve muito com a comunidade, né? Sim. Então a gente tinha muito envolvimento, eu fui coordenador de catequese, fui catequista, eu fui do CPC, enfim, a gente foi se envolvendo ali. E demorei muito tempo para tomar essa decisão, porque eu só fui entrar no seminário em 2012. Isso eu já tinha 21, 22 anos. Mas a minha experiência de oração já tinha sido muito tempo 2006, atrás. Já tinha quase uns 10 anos mais ou menos, né? Um pouco mais de 10 anos ali, uns 12 anos, alguma coisa assim. Que eu tinha feito a experiência de oração, um pouquinho menos. E aí, eu simplesmente fui deixando Deus me conduzir nesse momento. Olha, vou te falar a verdade, eu acho que é porque a gente é meio doido às vezes, né? Um padre numa confissão, ele perguntou pra mim, você não quer ser padre? Porque naquele momento eu já tinha uma vida muito enganjada dentro da renovação, a gente pregava, o meu ministério é pregação, é o dom que eu recebi de Deus, né? E eu tenho plena consciência disso, é um dom que eu tenho e gosto muito de pregar e sempre gostei. Mas a gente acabava participando do Ministério de Música, eu tocava teclado, né? Teclado, a gente... O senhor canta também. A gente finge. Canta também, eu não tenho afinação, eu canto com os outros, né? Eu canto com os outros. E ali, naquela confissão, em 2010, mais ou menos, o padre, na época, Giancarlo, ele disse assim, ô menino, italiano, né? Você nunca pensou em ir pro seminário? Em ser padre? Eu falei assim, não, Deus me livre, não quero saber disso pra minha vida, não. Mas nós já tínhamos sonhos entre nós lá de ter uma vida de comunidade, né? Já estava começando a surgir, né? A gente via Canção Nova, conhecer Shalom, e foi, então, a gente tinha esse desejo entre nós, né? Era uma coisa muito pessoal entre nós. Só que aquele chamado me incomodou, e eu fui pra casa me incomodado. E eu falei assim, por que eu tô incomodado com isso, né? Eu não precisava estar incomodado. Porque depois a confissão aconteceu, normal, mas aquela frase dele ficou muito no meu coração. E quando foi que eu decidi ir pro seminário? Porque é muito importante por causa da experiência de Deus, por causa da renovação. Nós tínhamos participado de um fã na EPESMEL, e eu não me lembro quem que estava conduzindo tudo, mas teve um momento de adoração. Naquele momento de adoração, a pessoa que ia conduzindo dizia, olha, Deus coloca jovens, não era só um, era vários, né? Que sente o desejo de ir para o seminário, que quer ser padre, Deus está chamando, já deu todos os sinais, já deu todos, né? Mas a pessoa está com medo. E ele disse para você se colocar aqui aos pés de Jesus. E eu, como um bom carismático que sou, disse, é verdade, Jesus. Toca no coração desses jovens, né? Que eles possam, porque é sempre para os outros, né? Nunca é para nós, né? Sim. Toque no coração desses jovens, faz isso, faz aquilo outro. E aí beleza. Só que nesse dia acabou o fã, todas as coisas aconteceu. No dia do fã teve uma ordenação em Biporã, que foi a primeira ordenação de padre que eu vi na minha vida, na minha história, que foi do padre Rogério. E por causa do fã, a gente acabou chegando muito cedo na igreja. Então a gente sentou numa posição muito, muito confortável ali para nós. Dava para ver tudo, né? Tudo que estava acontecendo. Eu nunca gostei muito de gregoriano. E naquele dia quem cantou foi o Coral Santa Cecília. Na hora que o coral começou a cantar, eu falei, meu Deus, aquilo me arrepiava assim, ó. Me arrepiava inteirinho. E tá, beleza. No momento que o padre deita, que é aquele momento que todo mundo reza, né? Sim. A ladainha de todos os santos, pedindo intercessão. Ele deita o homem, levanta o sacerdote. Naquela hora eu tive uma visualização de eu deitado no chão. Eu estava deitado, eu estava com túnica, deitado no chão, e Deus colocou bem forte no meu coração, o próximo é você. E aí eu comecei a chorar. E aí olha como é que é bom o discernimento também. A minha coordenadora, ela não lembra disso, eu conto pra ela, ela não lembra. Ela olhou pra mim e ela disse assim, não dá pra fugir mais. Olha.
Esse é o sinal que Deus está te dando. E ela nem sabia o que estava acontecendo, ela só me falou isso. Conte com a gente para aquilo que precisar, mas vai cumprir sua missão. Aquilo ali para mim foi falei, eu vou ter que procurar esse negócio aí. Já não conseguia trabalhar direito, porque eu trabalhava, já não conseguia trabalhar direito mais, já não conseguia participar do grupo de oração, né? A gente fica pensando depois em tudo aquilo que foram, assim, eu resumi, porque o tempo aqui é muito curto, né? Mas foram muitos sinais que Deus foi dando a partir da experiência de oração. Fora as noites de vigília que a gente fazia na igreja, que a gente era mais ousado, né? Hoje em dia a gente tá muito, muito fraquinho, tá muito morno. Cuidado para não ser vomitado, hein, carismático? A gente tá muito morno demais, mas eu lembro, a gente fazia muito jejum, muita oração, a gente passava a virada de ano em oração, e sempre Deus trazia uma profecia sobre esse sentido. Ele dizia, olha, você vai ser pai de muitos filhos. Eu falei, mas eu renunciei a isso, né? Eu não quero, eu quero dedicar minha vida para a missão. Então, de algum modo, a vida que eu estava escolhendo já era uma vida sacerdotal, sem mesmo ser a vida sacerdotal, né? Então, dizer sim no seminário foi só uma consequência. Mas não foi tão fácil não, viu? Rapaz, foi muita luta, hein? Misericórdia, briguei muito com Jesus. Foram, assim, um seminário 10 anos, sim, mas foi 10 anos de muita luta, muita briga, muita... Jesus, eu vou embora, não dou conta mais, quero voltar para casa. E não quero... Imagina, eu com 21 anos, já trabalhando, já tendo minhas coisas, tendo que renunciar a tudo isso, porque a vida de seminário é isso. Você renuncia tudo e volta a ser quase que uma criança, porque você passa a depender de novo da família, das pessoas, né? A gente não ganha salário, a gente não tem nada, então vive literalmente da entrega a Deus. Sim. Né? A diocese... Ela banca aquilo que seria o dispensável, né? Lava a roupa, tal, mas você precisa de roupa para lavar, né? Você precisa comprar roupa, você precisa de produtos de higiene, né? E quando eu fui pro seminário, eu disse para Deus, falei assim, eu vou fazer essa experiência, mas é o seguinte, eu não vou pedir R$1 para ninguém. Então o Senhor vai ter que providenciar na minha vida. E não só providenciar na minha vida, mas da minha família. Porque eu já era grandinho, então já estava ajudando a pagar as contas de casa, né? E querendo ou não, a gente que vem da classe humilde, a gente sabe como é que é, né? Precisa difícil, trabalhar para poder pagar as contas, né? E como a dona Cleusa ficou com tudo isso? Olha, ela não me falou. Ela não te falou nada. Ela nunca me falou, mas eu lembro que a minha mãe olhou para mim, de verdade, ela olhou nos meus olhos e me disse assim, quando eu te falei para ela, eu falei, mãe, porque o que aconteceu? Eu achei interessante falar isso. Porque, bem, nós carismáticos tem encontro se deixar quase todo final de semana, sim, né? Sim. A gente está fazendo alguma coisa. Então, quando eu dizia que eu ia para o encontro vocacional, ela achava que eu estava brincando. Ela achava que eu ia para o encontro da renovação, porque coincidia os encontros da renovação com a experiência vocacional. E por que isso? Porque, então, em 2010, uma série de coisas, o padre, tudo aquelas coisas que eu contei. E em 2011 eu fiz o propósito de fazer, então, essas experiências. E aí Deus também foi abrindo as portas, e é um outro capítulo também muito interessante. E aí eu fui fazer essas experiências, tinha feito o propósito de, naquele ano, fazer as experiências. E tinha conversado com a minha coordenadora. Falei, esse ano vai acontecer algumas vezes, né, de eu ter que ir no encontro vocacional, então não vou poder ir nos encontros da renovação, porque vai coincidir. Tudo bem, né, e dava certo. Só teve um dia que isso não aconteceu, que eu lembro que foi em agosto, que o encontro não coincidiu e as meninas foram para a igreja. Ali minha mãe, eu acho que mais ou menos deve ter chegado à conclusão de que eu estava no encontro vocacional. E aí quando eu disse, mãe, eu vou para o seminário, eu nunca vou esquecer a palavra que ela me disse até hoje. Ela olhou para mim e disse, eu duvido. Olha. Dona Cleusa. Eu olha duvido. Aí. Nem sei se ela lembra disso. Mas eu também duvidava. Ela só foi sincera. Porque eu gostava demais do grupo de oração, eu gostava demais da rotina que eu tinha, eu gostava do meu trabalho, eu gostava do emprego, né? A gente estava progredindo no trabalho, no emprego. Inclusive, quando eu fui para sair, pedir as contas, o patrão fez o acerto comigo, liberou tudo, ele queria me dar aumento. Falei, não, eu preciso ir fazer essa experiência, que senão não vou conseguir trabalhar mais. E aí foi, aí eu entrei e foi dali para trás, né? Porque cada ano foi uma crise atrás da outra, até que chegou, a gente fazia Renascem, aí eu conheci o Renascem, até então não conhecia. A gente via nos fãs essas coisas,
Mas pra gente que não tem noção, tenho certeza que a maioria das pessoas não sabia que, por exemplo, o Renasce é quase que um dos primeiros ministérios que surgiu da renovação carismática, né? Que é ali no tempo do Monsenhor Jonas Abib, os padres, o Doug de lá, né? Sim. O Eduardo. Isso. Então são eles que criaram ali praticamente o primeiro ministério da renovação, que é o Ministério de Seminaristas. E foi quando eu entrei no seminário que eu conheci o Renascem. E aí eu fui para Campinas, a gente foi para Campinas, tudo na providência de Deus, porque não tinha nada. E com muita ajuda da renovação. Talvez o povo não sabe, Wesley, mas é com essa contribuição que a renovação, acredito que ainda tenha, né? Sim. De todo mês ali dar um dinheirinho, é que os coordenadores que estavam à frente nos ajudavam para ir pro encontro. E não é um seminarista, eram vários, né? Sim. Às vezes vários seminaristas. Então a gente foi fazendo essas experiências. E o Renascem, de algum modo, me fez eu conhecer um outro lado da renovação, que é o lado eclesiástico, que é diferente do lado laical, que é o que a gente estava antes lá fora, né, conversando um pouquinho. E ali, vendo padres, vendo bispos que bebiam da mesma fonte, da mesma água, falando das suas experiências, falando daquilo que o Espírito despertava neles. Eu acho que ali eu fiz uma experiência bonita de renovação carismática. Uma nova experiência. Totalmente nova. Uma nova experiência, né? Totalmente nova. Só quem é seminarista ou já foi em algum encontro que estava cheio de padres, cheio de bispos, porque tem bispos, né? Que como eles... bispos, né? Então, e eles falavam das experiências, e ali eu fui tendo experiências muito bonitas de igreja. E aí em 2020, eu tava querendo ir embora. Eu ia embora, já tinha decidido no meu coração que não ia ser padre, que não ia dar certo, eu ia voltar a trabalhar, tudo. E aí eu fui para um Renascem no Rio de Janeiro. E aí no Renascem no Rio de Janeiro, foi junto com o ENF, foi todo um movimento naquele ano. E aí foi uma outra história. Outra experiência. Oh, meu filho, tinha umas irmãs do fogo lá em meio... As irmãs da Beata Helena Guerra. Por isso eu já sou muito... que já é santa, né? Eu já sou muito devoto de Santa Helena Guerra. Por causa daquelas irmãs do fogo lá que rezavam, hein, menino? Eu quero dizer aqui pra vocês que nós vamos ter que chamar o padre outras vezes, porque são vários capítulos, né, David? Nossa, tem são história. Vários capítulos, são várias experiências. Mas, padre, de tudo que o senhor está falando, o nosso coração vai aquecendo, né? Igual os discípulos de Emaús, o coração vai aquecendo. Teve uma hora aqui que eu me emocionei, me segurei aqui para a lágrima não cair, porque são histórias que não chegam para nós, assim, no cotidiano. Mas eu queria, assim, que o senhor não retomasse, mas que o senhor falasse assim. Nós falamos muito da experiência com o Espírito Santo. É importante para você que nos acompanha aqui, através da Rádio Alvorada, entender isso. Nós falamos muito do batismo no Espírito Santo. E quem nos traz essa experiência é o Espírito. É o Espírito. O senhor teve uma experiência num grupo de oração, que nasceu um chamado a queremos viver em comunidade. Desse chamado vem algo mais profundo, algo muito mais sério, ser sacerdote e continuar vivendo o carisma. Como é isso? Como esse Espírito Santo ele mantém esse carisma mesmo em crises, sim, né? Em crises, em dores, dúvidas e assim, porque nós falamos muito do batismo do Espírito Santo, né, padre? Isso muitas vezes é confuso. E o Pode Incendiar, ele também tem essa missão. Nós queremos incendiar, mas também esclarecer. Como que é isso, padre? Como é essa experiência do batismo no Espírito Santo em meio aos altos e baixos? Wesley, eu acho que é uma experiência independente da vocação que a gente segue. É uma experiência própria da renovação. Eu lembro de um padre que uma vez disse assim: a renovação é um excelente movimento para fazer com que as pessoas se despertem para Deus. Se despertem para a experiência por causa de tudo aquilo que a gente... Bem, todos nós passamos por isso, né? Todo aquele fogo, aquele desejo, aquela vontade de ir além, de sair de nós mesmos, de amar a igreja, amar um amor, assim, incondicional mesmo, né? A Santa Igreja, enfim, todas essas coisas. E parece que com o tempo a gente vai meio que esfriando um pouquinho, né? Porque ele dizia, a renovação ela é boa para despertar, mas não é bom em segurar.
Quem faz isso, e na verdade, depois o Frei Raniero Catalamessa, ele deu as bases para isso, né? Quem faz isso são as pastorais e os movimentos. Então lembra que eu disse para você que eu me enganjei muito, o nosso grupo de oração era um grupo de oração muito enganjado na comunidade. Você como coordenador talvez vai perceber isso que eu vou falar, mas percebe para você que os coordenadores, os membros que estão de algum modo enganjados de fato na vida da comunidade, não estou nem falando, né? Sim. Da igreja, da comunidade, são pessoas mais sadias, espiritualmente falando. E quem não está, são pessoas mais biruleibe da vida. Repara, e geralmente é um fogo de palha. Verdade. Acende e apaga. Porque o que nos segura é a experiência de comunidade depois. O que me segurava justamente nisso é fazendo a experiência. Então, o Eterno, aquele voltar ao primeiro amor, o Renascem era quase que um voltar ao primeiro amor e participar dos encontros, poucos encontros que eu conseguia participar por conta da vida de estudo, por conta da vida de pastoral que eu tinha. Aquilo era o que me movia. Opa, ainda a experiência está aqui. Era que abastecia, né? Tem que abastecer, é o meio que um abastecimento. Né? Mas a vida do dia a dia, ali na comunidade, é o colocar em prática o Espírito Santo em nós. Né? Então aquilo ali, de algum modo, é o que sustentou, é o que sustenta até hoje. Não é? Eu me lembro um dia que uma mulher chegou e disse: o senhor vai ser padre da renovação, né? Falei assim: não, eu vou ser um padre da igreja, mas que traz consigo a experiência de renovação carismática católica, que foi a melhor experiência de igreja que eu tive, porque foi ela que me segurou, foi ela que me trouxe para casa, foi ela que me apontou o caminho de Deus. As práticas espirituais com que a gente faz é o que me sustenta até hoje. Jejum, oração, penitência não é só quaresma, é para a vida. Isso daí. Exatamente. A leitura orante da palavra de Deus. Sim. Me falam algum outro movimento da igreja que tenha experiência com a palavra de Deus? Desculpa a sinceridade, mas nem o grupo bíblico de reflexão é assim. O grupo bíblico de reflexão é pontual ali num dia da semana. Nós, não sei se ainda é para ser assim, mas era para ser. Nós tínhamos que todo dia fazer a meditação da palavra de Deus, ler, estar junto. A gente se reunia em grupos, nos abastecimentos, nas intercessões dos ministérios. Líamos a palavra de Deus, estudávamos a palavra de Deus. Então, essa vida dessa palavra de Deus, a vida de oração, as práticas espirituais com que eu aprendi na renovação, e propriamente essa liberdade no espírito, né, que a gente tem da nossa vida de oração, é o que sustenta, é o que nos dá fogo. Então assim, se a gente deixa esse fogo morrer, vai apagar mesmo. Aí precisa vir aquele sopro de novo, né? Para que das cinzas possa ressurgir isso daí. Em resumo, mas o senhor ficou 10 anos no seminário, então não tinha comunidade. Não tinha? Não tinha comunidade para segurar. Era experiência pessoal. Era experiência pessoal com o Espírito. E o Renascem, de novo, Renasce é um ministério que cuida dos seminaristas e tem essa missão aí. Porque no seminário nós não temos grupo de oração. Exatamente. Tem essa missão aí desse cuidado, desse zelo. E aí os Renascens eram os avivamentos, né? E o senhor falou, e é importante, viu como é importante na FAM? Formação arquidiocesana de ministério, ali também acontece milagre, chamado, e prodígios, sinais, e nasce vocações. Nós estamos aqui no Pode Sediar, o nosso primeiro programa, Alegria, aniversário do padre sacerdotal. Nós temos um padre que tem na sua veia um sangue que corre carismático e que tem assim orgulho de dizer que recebeu de Deus um dom da palavra e ama o seu dom e coloca em prática, exercita ele. E padre, o senhor falou do Espírito Santo, dessa experiência. Nós estamos aqui ouvindo o senhor e, de novo, eu quero repetir isso, o nosso coração se aquece, né, David? Sim. Se aquece por querer saber mais e saber que nós temos aí pouco tempo, nós vamos ter que marcar de novo. Não fuja. Já separa a data. Já separa a data. Vamos separar as datas. Mas, padre, nós estamos aqui na oitava da Páscoa. E o senhor fez a experiência de um carismático leigo, celebrar a Páscoa. Sim. E agora o senhor faz uma experiência de um sacerdote carismático, celebrando a Páscoa. Como que é isso? Fala para nós, porque deve ser experiências completamente diferentes. E talvez esteja nos acompanhando aí, além de leigos, outros sacerdotes que
se identifica com a sua história, com a sua experiência. Então, fala para nós, é diferente? Olha, eu confesso que é diferente. Por que é diferente? Porque, na verdade, quando a gente é leigo, quando a gente fala desses assuntos mais... não sei se fala burocráticos, enfim, mais de normas, vamos assim dizer, a gente não vai muito atrás dessas coisas, né? A gente gosta muito da experiência, das sensações, das coisas. E no seminário a gente aprende de fato aquilo que é. Então aquilo que é a Páscoa, aquilo que é a Quaresma, aquilo que é a Semana Santa. A gente se aprofunda, na verdade, em tudo isso. E experimentar a Páscoa a partir como sacerdote é diferente. E aí eu entendo porque o leigo não gosta de celebração da palavra. Você sabe que essa foi o dia que eu celebrei minha primeira missa, eu falei assim, agora eu entendi. Agora eu entendi porque que as pessoas não gostam muito dessa... participam porque é o que tem, mas sempre fica aquela sensação, falta alguma coisa. Como leigo eu tinha essa sensação. Sempre falta alguma coisa. E como sacerdote eu entendi. Porque agora eu tenho a plenitude do ministério. Então agora eu entendo a consagração da Eucaristia, por exemplo, né? A oitava da Páscoa. A gente está celebrando a ressurreição de Cristo. E quem mais do que a própria Eucaristia, símbolo da ressurreição do Senhor, na nossa vida, na nossa história, de modo concreto, real, absoluto, Cristo. Que através do sacerdote, né, como diz São João Maria Vianney, de 2 palavras e Cristo desce sobre a terra, né? Saber disso é algo assim extraordinário. É algo extraordinário. E não só, é interessante porque agora sou eu que estou por detrás. Então eu sei como é, não esqueci como era eu leigo e agora sendo sacerdote. Entendo algumas questões dessa vida um pouco mais sacerdotal, algumas coisas mais burocráticas, vamos assim dizer, mas eu entendo também o coração do leigo, entende? E eu acho que a experiência com a renovação me possibilita não esquecer isso, a não esquecer as duas experiências, né? E não tem jeito, como sacerdote é muito mais profundo a vivência da Páscoa, a vivência da Quaresma que a gente passou agora, né? A própria Semana Santa ela é muito mais intensa, né? Até porque eu acho que eu tenho uma espiritualidade, aprendi com a renovação a ter um pouco mais de espiritualidade. E aprendi com a igreja a amar a liturgia. Então eu amo aquilo que eu faço, entende? É um amor mesmo por aquilo. Então poder celebrar e falar, as pessoas olhando, nossa, é Cristo que está ali, é muito interessante. Repara que eu lembro que no seminário, quando a gente aprendeu, tem padres que levam, né, Jesus para cima da cabeça. Sim. Esse era o modo antigo que se fazia, porque como o padre ficava na mesma posição que o povo, né, chamado diversos Deus, todo mundo voltado para a mesma direção, então ele erguia para que o povo visse Jesus. Hoje não tem mais essa necessidade, porque está todo mundo voltado para a mesma direção, que é o altar. Papa Bento XVI diz, né, o altar é o centro que une toda a celebração litúrgica, então estamos todos voltados ali. Então não se precisa erguer mais, se deixa na mesma posição. E na hora que eu estou ali segurando, consagrando, eu falo, caraca, aqui eu sou em persona Christi. Aqui já não sou eu, é Cristo em mim. Então eu confesso que toda vez é uma emoção diferente. É uma emoção, eu não consigo tirar os olhos de Jesus. É meu, isso é meu, é minha experiência. Porque uma coisa é você ver, você tá lá, você tem um modo de viver essa experiência. Sim. A outra coisa é você, eu disse 3 palavras aqui e é o próprio Cristo. Nossa, isso move a vida da gente. O senhor disse que a renovação ensinou o senhor a ter essas práticas espirituais, a amar a igreja. Padre, e quando nos diz que nós somos muito sentimentais, que nós somos muito emocionais, assim... Eu ouço de vez em quando e eu quero dizer assim, eu me sinto bem sentindo. Eu me sinto bem. Mesmo. Eu me sinto bem sentindo, gente. Eu me sinto bem me arrepiando. Sim. Como o senhor falou, me arrepia isso e tudo bem. Isso não tira o meu pé do chão. Não. E nem pode. Isso não tira. Eu sempre falo pro pessoal assim, se eu digo que eu só tô muito lá em cima, então tem alguma coisa errada. Porque é sempre lembrar de Paulo, né? Se ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas do alto, mas lembrando que eu gosto muito de Santa Elizabeth da Trindade, que diz que o meu céu começa aqui nessa terra.
Então eu posso começar a fazer meu céu aqui, por que não? Eu posso começar a construir a presença de Deus aqui, eu não posso esquecer disso. Por isso a nossa prática, mas é isso que eu tô te falando, Wesley, a nossa prática de vida de comunidade, que nos deixa com o pé no chão. E quem não tem, flutua mesmo, aí vai embora. Só que não é nem o flutuar da graça do Espírito, né? Já é pessoa meio passada, né? Sobe, na hora que cai o tombo é grande. O tombo é grande. O tombo é muito grande. Porque é justamente isso, tem que ter. A emoção, Cristo está em todos os nossos sentidos. Se eu falar que a minha experiência com Deus é pelo intelecto, beleza. Por causa da sua personalidade, o seu jeito de ser. Agora tem pessoas que precisam passar por isso. Então quero dizer, padre, quero que o senhor diga para nossa audiência, né, David? Não tenha vergonha de ser carismático, de chorar. Não tenha vergonha de deixar os dons. O Papa Francisco, não sei se vocês vão se recordar, nunca me esqueci. Num dos primeiros encontros que o Papa Francisco teve com a renovação, ele disse: por favor, não engaiolem o Espírito Santo. Não deixem de ser carismáticos. Não deixem de ser carismáticos. Vocês são a primavera, né? Olha, vocês são a primavera da igreja. O Papa Francisco é uma graça mais do que a outra. Não só ele, todos os papas da igreja, né? Porque essa é a graça do movimento. A gente ama a igreja. Independente de quem está à frente dela. Porque a gente sabe que a cabeça é sempre Jesus, guiada pelo Espírito Santo. Então é isso, não engaiole, não perca, né? Deixe os dons fluírem, deixe os dons acontecerem. Claro, isso não quer dizer que solta a louca, não, né? Não quer dizer isso. Porque quem está no Espírito Santo tem discernimento. É o que São Paulo fala em 2 Coríntios. Foi meu trabalho de TCC na teologia, né? Em capítulo 12 de Coríntios, né? O Espírito Santo é dado quando estamos reunidos, quando estamos em comunidade. Aparece 12 vezes a palavra Espírito para dizer isso. 12 é o número da comunidade, é o número da igreja. O Espírito Santo é concedido para que todos os dons possam fluir, mas com discernimento e com sabedoria. Né? E como nós vamos saber que é do Espírito? Por causa dos frutos. É o fruto, né, que vai apontar a comunidade se aquilo é do Espírito, ou se é do Espírito, sei lá, da pessoa, né? O importante é se abrir, exato, né? Se permitir a receber o Espírito Santo dentro de si mesmo, né? Porque se você dá permissão, tudo pode acontecer através de Deus. Mas não sei se vocês percebem, as pessoas, eu acho que por causa do mundo que a gente vive, sim, as pessoas hoje elas são mais superficiais, sim, do que talvez no nosso tempo. Não sei se isso é uma percepção só minha. Agora, como sacerdote, a gente vai percebendo muito isso, né? A pessoa às vezes está tão focada no eu que ela não deixa o Espírito tirar dela, né? Nós vivemos uma era de filtros, né, padre? De filtros, então... Uma vez eu falava no grupo de oração que eu fui pregar lá na minha comunidade, a gente repousou uma vez escutando a pregação do Juninho por um CD. Sim. Você entendeu? Porque ali a gente entrou naquele espírito de oração e deixou a graça. Eu falei, deve ser a experiência do Kesley, deve ter sido isso, né? Deixaram-se conduzir pelo Espírito, quando vê aquele colégio ficou irradiado do Espírito, todo mundo ali, aquele sopro de Pentecostes acontecendo. Essa é a cultura de Pentecostes. Sim. Agora tem gente que força as coisas. Então, de repente, o ambiente está lá no grupo de oração, está morno, mas porque os corações estão mornos e a pessoa não está entendendo. Então ela quer forçar as coisas, ela quer forçar o dom de Deus acontecer. E aí que vai gerando todos os conflitos, né? Sim. E aí os padres vão ficando com raiva, porque fala, a pessoa diz que tem o Espírito Santo, mas olha como é que ela age na comunidade. Exatamente. Não tem testemunho. E Paulo vai dizer, né, que nós somos aquela carta, as cartas, né? Exato. Nós somos as cartas, e cartas que os outros leem, né? Que os outros leem. E os outros leem. Então, o nosso testemunho... Ele é importantíssimo. Ele é importantíssimo. E você que nos acompanha, é importante eu dizer isso para vocês aqui. Talvez você está ouvindo esse podcast, essa nossa conversa, e deve estar se perguntando assim, como que eu faço para ter essa experiência que eles estão falando, que o padre está falando, essa experiência do Espírito, senti-lo, me emocionar às vezes, arrepiar, como que eu faço? Eu quero dizer para você que perto da sua casa com certeza deve ter uma igreja, um grupo de oração, procura, se informa e todo dia, na nossa arquidiocese acontece ali um povo que se reúne para orar e para pedir o batismo no Espírito Santo, para que nós possamos fazer essa experiência da cultura de Pentecostes, assim como o padre Renato fez e ainda hoje faz, porque o Espírito Santo, ele se renova a cada dia, né, padre? Exatamente. Se nós precisamos, né, David, como você falou, se abrir diariamente para que ele possa acontecer de novo o Pentecostes, nos dias bons e nos dias não muito bons. Verdade, porque a gente se abre por tanta coisa do mundo,
né? A gente se abre assim, para tudo, artistas, seculares, tudo. E para Deus a gente tem uma dificuldade enorme de se abrir. Uma dificuldade enorme de abrir o coração para que Deus possa agir e transformar a sua vida. E sabendo que, né, David? Sabendo, Padre, que esse vazio que você sente aí, esse oco, ele só pode ser preenchido por Deus. Ele é do tamanho de Deus. E Deus está disposto a preencher e tirar você daquilo que você está vivendo. Não sei o que você está passando, não sei o que você está vivendo. Talvez você está ouvindo aqui o nosso programa e está pensando até de tirar a sua própria vida, mas sim, em nome de Jesus eu quero dizer assim, que o Espírito de Deus, ele pode fazer nova a sua vida. Você pode ser uma nova criatura. Talvez não seja fácil, mas eu sei que é possível. Padre, eu sei que o senhor tem muita coisa para nos contar e assim, a gente precisa, não sei os irmãos que estão nos ouvindo, né? Mas eu mergulhei na sua história aqui, né? Me senti na sua ordenação, me senti no seu chamado, na fã e também nos dias de dor, de luta, né? E de tudo que o senhor tem falado aqui, eu preciso reafirmar isso. Nós precisamos experimentar. Tudo que nós falarmos aqui, se nós não tivermos a iniciativa de experimentar, talvez fique por isso mesmo. Eu tenho que tomar essa iniciativa. O senhor falou das pessoas superficiais, né? E eu falava das pessoas cheias de filtros, né? Hoje a gente não conhece as pessoas. Às vezes tem lá um perfil na rede social junto com a inteligência artificial. Quando você chega... É você mesmo? Mas parece tão diferente, né? Parece tão diferente, né? Então assim... O Everton lá, o Everton é prova disso, né? O Everton é o nosso diretor do programa aqui, né, gente? Então que Deus abençoe ele por aceitar essa missão junto conosco, né, Padre? Isso. E Padre, falando nisso, que mensagem o senhor tem para dizer para nós nesse primeiro programa, nessa oitava de Páscoa? O que o senhor acha que é importante para que se pode incendiar, possa incendiar por inteiro, não fique só na superfície, mas que vá para lugares mais profundos? O que o senhor tem para dizer? Dizem que nada se cria, tudo se copia, não é? Então eu gosto muito do documento de Aparecida. Olha que interessante isso, porque lá no documento de Aparecida, os bispos vão dizer assim: não se forma discípulo missionário sem a experiência de Deus. Então, precisamos fazer a experiência de Deus. Porque sem essa experiência verdadeira, Papa Bento XVI já dizia isso. Por isso, quando ele vai falar sobre a catequese, ele dizia que antes da doutrina vem o querigma, que é a experiência que nós fazemos na renovação, né? Antes da doutrina vem um querigma. Por quê? Se você não faz a experiência de Jesus, a doutrina ela fica em vão, ela fica dura, ela é complicada para a gente viver. Mas com a doçura do Espírito Santo em nosso coração, é um remédio de salvação. Papa Bento XVI dizia isso. Então, nós precisamos fazer a experiência de Jesus. Então, que esse pode incendiar, não é? Possa reincendiar o teu coração, a tua experiência com o amor de Deus. Que cada história, tenho certeza, que será contada aqui, possa ser uma história que te transforme, que te ajude a ser diferente. Essa é a minha experiência. E se eu for contar, tem muita coisa, como Wesley disse. Mas deixe-se conduzir por este Espírito. Deixe-se guiar pela essa graça de Deus, que se chama também Renovação Carismática Católica. Frei Raniero Cantalamessa, Wesley, ele disse que a renovação não surgiu para ser movimento. Ele se tornou movimento por causa da estrutura da igreja. Foi inevitável. Mas no dia em que a renovação se transformar na nova mentalidade, ele deixará de ser um movimento, porque já é igreja. Frei Raniero Cantalamessa, né, o nosso cardeal. Então, deixe-se essa mentalidade de Pentecostes tocar o teu coração. Se você que está nos acompanhando não gosta da renovação, porque tem gente que é assim, né? Sim. Não conhece, nunca viu, nunca foi. Como é que é? Nunca vi, nem comi, nem ouço falar, né? Já não gosta. Tá bom. Faça a experiência. Deixe-se tocar por Deus, mas vai sem preconceito. Porque eu falo, eu tinha muito preconceito, mas foi preciso passar por essa experiência para deixar com que minha vida se transformasse em Deus. Então que este pode incendiar,
pode incendiar a sua vida, o teu coração, e como diz a canção, né? Que este Espírito Santo venha todos os dias aí para reavivar o fogo que talvez esteja um pouquinho apagado, esteja morno, né? Mas não apagado, porque o Espírito reaviva todas as coisas. Amém, amém. E meus queridos, o nosso programa está chegando ao fim, David. Está chegando ao fim. Está chegando ao fim. Passa rápido, e né? Passa rápido, né? Passa rápido, meu Deus. Como eu gostaria de ouvir mais. Padre, por favor. Eu sei que o senhor tem 2 paróquias, a gente não falou, né, gente? O padre tem 2 paróquias, ele cuida de 2 paróquias. Colérico, organizado, raiz, aceita ali, ó. Faz um negócio acontecer. E, gente, e o nosso primeiro programa realmente está chegando ao fim. Eu quero agradecer você que nos acompanhou aqui pela Rádio Alvorada, a rádio da família 106.3, e você também que nos acompanha aí pelas mídias sociais da Rádio Alvorada e também da RCC da Arquidiocese de Londrina. Padre Renato, muito obrigado. Eu sei que nós pedimos a bênção para o Senhor, mas nós também queremos orar pelo Senhor, pela sua vida. Queremos pedir a Deus que Deus possa derramar sobre o Senhor todo o seu espírito, seus frutos. Dê ao Senhor perseverança, dê ao Senhor coragem, inteligência, temor a Deus, que o Senhor possa cada dia mais ser também incendiado pelo Espírito dele. E quando o Senhor falar, as pessoas que ouvir possam também receber o Espírito de Deus, fazer essa experiência. E que nós possamos aí nos encontrar mais vezes. Nós queremos, hein, gente? Nós queremos encontrar com o padre mais vezes aqui, né, David? Lógico, a história é boa. com várias histórias. Aí ele vai falar da mimosa, da pipoca, vai falar do que ele gosta de assistir, porque eu sei que ele gosta de assistir também, mas eu não vou dizer. Eu não vou dizer, em outro programa eu falo. Tá bom, padre? Tá bom. Muito obrigado. Quero pedir que o Senhor nos abençoe esses que estão nos ouvindo e dizer que semana que vem nós estamos aqui de volta. Amém. Então, aproveito, encerrando este programa, invocando a bênção de Deus, convidar você para nos acompanhar também todos os dias, de segunda a sexta. Aliás, todos os dias não, né? De segunda a sexta, das 8 às 10 horas da manhã, o nosso programa Alegria Alvorada, a nossa disposição para a igreja. Estamos aqui tentando falar umas coisas, né? A gente fala umas bobagens de vez em quando, mas a gente se diverte para que sua manhã seja sempre abençoada. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Que o Senhor Jesus Cristo esteja contigo para te proteger, esteja à tua frente para te conduzir e atrás de ti para te guardar. Olhe por ti, te conserve, te abençoe hoje e sempre. Este Deus que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor ressuscitado seja a tua força. Fique na paz de Deus, na unção do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Até a próxima, povo de Deus. Tchau, tchau. Tchau, valeu.